noite a todos, a graça e a paz. Nós vamos iniciar nossa devocional. Está sendo transmitida pelo YouTube e também na nossa página no Facebook. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede na noite desse dia, estarmos juntos aqui para louvar e agradecer o santo nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa aqui, Senhor, nesta live. Que o Senhor visite, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que o Senhor venha nos assistir, ó Deus, em todos os momentos, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado em todas as nossas ações, pensamentos, ó Deus, palavras, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada lar, sobre cada família, abençoando, fortalecendo, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos que estão chegando aí, Deus abençoe cada um de vocês, tanto aqueles que estão no na nossa página da igreja, quanto aqueles que estão no Facebook. Eu não consigo ver os comentários do YouTube, alguns do Face eu consigo interagir aqui, ver algumas pessoas que estão aqui presentes conosco. Nós vamos estudar a palavra de Deus, já passamos um pouquinho do horário, eu apanho um pouco aqui com a tecnologia, não estou tão acostumado com essa tecnologia. Estou testando aqui um programa, passando simultaneamente a transmissão, tanto no YouTube quanto no Face, e de vez em quando eu fico aqui meio encrencado aqui com tudo isso. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do verso 16 até o verso 24. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 16 até o verso de número 24. A palavra do Senhor nos diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não são os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, sobre a Tua palavra que nós acabamos de ler, pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração nesse momento, possamos compreender a Tua palavra e que possamos, ó Deus, ajudados por Ti mesmo, colocarmos em prática no nosso dia a dia princípios que aqui vamos aprender. Nós oramos
E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto que nós acabamos de ler fala sobre o jejum, o mundo e o caminho a seguir. Nós continuamos a nossa exposição do Evangelho de Mateus e hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos basicamente. Assuntos estes que deveriam dar mais importância, tendo em vista que em muitos casos eles são simplesmente deixados de lado pela maioria de nós como algo menos importante. No entanto, eles são de grande relevância para a vida da igreja. Então nós vejamos aqui, vamos ver quais são eles. O primeiro deles é o jejum, que o texto trata do verso 16 até o verso de número 18. Jejuar é abster-se de alimentos sólidos e líquidos, em muitos casos até de água, por um longo, curto ou médio espaço de tempo. É uma prática comum na palavra de Deus. Mas o jejum não é uma prática somente dos cristãos, mas dos judeus, dos muçulmanos também. Na Bíblia, vemos em muitas situações homens de Deus jejuando, como Davi, Daniel, o próprio apóstolo Paulo, Barnabé e também o Senhor Jesus Cristo. Não há um mandamento de Jesus a esse respeito, porque está implícito que o cristão piedoso faria jejum, assim como o judeu piedoso jejuava. Mas com uma diferença: os judeus jejuavam para se mostrar aos outros que eram piedosos. E esta atitude dos judeus, Jesus dá o nome de hipocrisia. Jesus batia de frente com os fariseus e hipócritas que queriam passar uma imagem de pessoas religiosas, piedosas, e nesse caso o jejum ele não é bem visto. Essas pessoas faziam jejum não para a elevação da sua espiritualidade, ou arrependimento dos seus pecados. Enfim, eles faziam apenas para serem vistos pelos homens. O jejum não pode ser algo imposto. Ele pode ser convocado, mas não imposto a ninguém. Há pessoas cristãs espalhadas em nossa cidade, no mundo, que não têm nem o que comer. Passam pela privação de alimento todos os dias. E seria um absurdo um líder espiritual impor a elas a prática do jejum. Jejuar deve ser uma disposição pessoal de cada um, não uma imposição religiosa. E quando feito, não deve parecer que jejua. Era isso que Jesus estava ensinando aqui aos seus discípulos, para que eles não fossem como os fariseus hipócritas que jejuavam simplesmente para parecerem piedosos e eles mostravam o rosto desfigurados. Jesus disse que não, o jejum deveria ser feito de tal maneira que ninguém ou as pessoas não percebessem que estavam jejuando. A segunda lição, ou a segunda verdade que o texto nos ensina é com relação ao mundanismo, do verso 19 até o verso 21. Fala acerca do tesouro, Aonde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. O tesouro aqui, figuradamente falando, é aquilo que nós damos mais valor, apreço. Fazemos de tudo para ter, para possuir. E eu uso a palavra mundanismo aqui, ela não aparece no texto, mas ela é inerente ao texto. A proibição afirmativa de Jesus quanto ao excesso
ao amor, o excesso de amor, as coisas deste mundo são claras. As pessoas apegadas às coisas deste mundo, as coisas temporais, as coisas transitórias. Nós podemos nos reportar aquele jovem que chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: olha, você conhece os mandamentos? Ele fala acerca dos mandamentos, ele era alguém esclarecido, tinha conhecimento acerca dos mandamentos e de fato pareceu ser alguém que praticava. Porém, quando Jesus disse para ele: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O texto sagrado diz que ele saiu da presença do Senhor Jesus triste. Meus irmãos e minhas irmãs, a busca de coisas materiais é o maior distrativo à vida espiritual dos homens. É um mal disfarçado, camuflado, travestido. É um mal que adentra sorrateiramente na vida das pessoas, desvia sua atenção daquilo que é essencial, daquilo que é necessário, imprescindível na vida do homem. Ou seja, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Hoje, as pessoas valorizam as coisas mais do que as pessoas. E eu quero perguntar para você, o que é que você tem valorizado mais? Nossas casas, carros, TVs, seja ela de qual polegada for, laptops, posses diversas, ou o teu relacionamento, a tua vida espiritual com Deus? Orar, ninguém quer. Jejuar, ninguém fala. Mas querer uma igreja cheia de pessoas e às vezes com muito dinheiro é o objetivo de muitos pregadores da atualidade. Estudar a Bíblia fica em segundo plano. Cumprir os meus compromissos com Deus fica em terceiro. Até que a enfermidade ou uma pandemia como essa vem e nos assola, bate em nossa porta ou a de alguns dos nossos familiares mais queridos, e aí então a gente percebe realmente o que nós precisamos valorizar e o que é mais importante, porque as coisas deste mundo ficam, tudo é passageiro, tudo é passageiro. Portanto, é preciso priorizar as coisas que são importantes. É preciso, se nós falamos que Jesus é a nossa prioridade, então parece um tanto redundante, mas nós devemos priorizar a nossa prioridade. Muitas vezes as dificuldades batem na nossa porta, mas nós não ouvimos, não é? E quando ouvimos, nós culpamos o diabo. Mas nós precisamos entender que Deus usa situações e eventos para mostrar realmente o que é que tem valor. Terceiro lugar, o texto do verso 22 até o verso 24, nós estamos aqui olhando mais atentamente o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 até o verso 24, estamos separando e trazendo 3 lições, 3 aplicações para a nossa vida, na fala do nosso Senhor Jesus. O jejum, o mundanismo, o apego às coisas deste mundo, e o terceiro é um propósito claro, do verso 22 até o verso 24. Saber exatamente, saber claramente o que se quer da vida espiritual é o segredo de se prosperar nela. Se nós não enxergarmos, nós precisamos ser sacudidos. Se nós não vemos com clareza como é que está a nossa vida espiritual, nós precisamos procurar voltar os nossos olhos para a palavra de Deus.
Não se pode viver com um pé nas coisas de Deus e outro no mundo. Não se pode servir a dois senhores. E João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Vez por outra nós estamos formando ídolos. E o Senhor, Deus, não divide a sua glória com ninguém. Ou nós somos de Deus, nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo, ou as nossas vontades, nosso desejo, a carne, enfim. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Sem objetivos na vida, qualquer caminho serve. Sem objetivo na vida espiritual, só há um caminho a seguir: a condenação eterna. Portanto, Jesus ele confronta os seus ouvintes para que se posicionem a quem eles querem servir: a Deus ou às riquezas, a Deus ou a este mundo, a Deus ou a nós mesmos. A quem você quer servir, meu amado irmão e minha irmã? Nesta noite, através desse texto, nós aprendemos que para estarmos satisfeitos na fé, basta estarmos em Cristo. Para ser livres do mundanismo, é preciso vigiar e orar sempre. Para se ter os olhos bons, se os teus olhos forem bons, é preciso estar satisfeito com a sua fé e também consigo mesmo. Eis a razão porque há nas igrejas tantas pessoas amarguradas, desesperançadas, egoístas, indiferentes. É falta de vida com Deus. Precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos cultivar uma vida devocional diária. Que todos nós sejamos decididamente radicais e convictos seguidores de Cristo. Caso contrário, nós pereceremos na maldade do nosso próprio coração. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Nós louvamos a Deus